destruindo a sociedade. Mas é isso que eu quero perguntar exatamente para o Bem-vindo, que é o seguinte. O Bem-vindo, na fala dele agora, por exemplo, ele falou que a gente perdeu um pouco dessa coisa de fazer os pequenos comícios e tal, etc. E quando o Bem-vindo falou isso, a primeira coisa que me veio à cabeça enquanto ele estava falando, eu pensei assim, a gente perdeu um pouco a paciência com as pessoas. Né? Eu acho que talvez influenciados pelas redes sociais, que essa coisa da bolha, do algoritmo, a gente está acostumado a lidar só com os nossos, com quem pensa como a gente, com quem concorda com a gente. Claro, existem os idiotas, os extremistas. Eu sempre eu sempre diferencio quem é bolsominion, bolsonarista, dos que são simplesmente, por exemplo, o cara que odeia o Lula, que odeia o PT. Que há uma diferença, né? Muito grande, assim. Tem gente que odeia o PT, odeia o Lula e foi bolsonarista porque entendeu isso. A gente perdeu a paciência de explicar. A gente não tem muita paciência com muitas pessoas porque a gente está meio que calejado. É muita agressão na internet. E o Bem-vindo abriu a live falando sobre agitação e propaganda. Isso é uma coisa que me interessa porque eu sou um cara de mídia. E, na verdade, todos nós que estamos aqui, não só os que estão diante da câmera, mas quem está na live, quem está no chat, no superchat, todos somos agente de mídia, uma vez que todos nós temos nossas redes sociais e temos oportunidade de falar para um público. O que é isso? O que é agitação e o que é propaganda? Você falou que o Bolsonaro faz agitação. Ele está fazendo o que o Lula poderia ter feito, que não fez. E você disse também no início que você era considerado o grande cara de agitação e de propaganda na juventude no Rio de Janeiro. O que é isso exatamente para a gente aqui? O Gustavo está sendo didático, antes de mais nada. Ele está fazendo o que a gente chama de peteca na agitação. No caso aí, ele está fazendo pela propaganda. Então vamos lá. Quando você vem e faz esta fala que você fez, isso chama-se propaganda. Você esclarece, você pede esclarecimento, você coloca questões que aprofundam o que é agitação, o que é propaganda, queremos saber, eu sou um homem de mídia, isso é propaganda. Você esclarece quem é você, o que você espera dessas pessoas. Quando eu chego aqui e faço assim, Bolsonaro virou réu, Bolsonaro vai pra cadeia, e tá virando tudo, vai pra cadeia, eu concordo com você, vamos fuder com esse cara. Isso é agitação. Quando eu falo 10 minutos sobre o que é o socialismo, isso é propaganda. Um comício em porta de fábrica de 5 minutos não pode ser propaganda, porque você não esclarece os trabalhadores num comício de 5 minutos. Você não dá consciência de classe. A propaganda deve objetivar dar consciência de classe à classe trabalhadora. A classe trabalhadora, por si só, com raríssimas exceções, como Lula, a classe trabalhadora, por si só, não tem ideologia. Ela herda a ideologia da burguesia. Ela herda a ideologia que está há 500 anos martelando na cabeça dela. Já nasce assim. Como eu tenho pessoas aqui, que eu conheço em Portugal, portugueses, que dizem que os patrões são muito importantes. Os patrões é que nos dão emprego. Sem os patrões a gente não recebia dinheiro. Os patrões é que geram emprego. Os patrões são muito importantes. E é um trabalhador que diz isso. Então ele não tem consciência. Compete aos comunistas, aos socialistas, aos progressistas, dar a ele consciência de classe. Dizer, não, você é que é importante. Sem você não existe patrão. Se você não trabalhar, ele não tem lucro. Isso é propaganda. É explicar isso à classe trabalhadora. Fazer um comício em praça pública, na porta de fábrica, numa escola, é agitação. É movimentar a massa, que é o que Bolsonaro faz. O que Bolsonaro fazia no cercadinho quando presidente da República? Pura agitação. As besteiras que ele falava provocavam agitação na sociedade, mas não levava a lugar nenhum. Não acrescentou nada. É muito difícil conversar com o chamado gado bolsonarista, porque eles não param para aprender, eles não querem aprender. Eles puseram na cabeça, tiveram uma lavagem cerebral, e tudo que você fala, eles contrapõem. Não, mas não é nada disso. Não, mas não é isso. Não, mas você, o Lula é ladrão. Não, mas e a Lei Rouanet? E a Lei Rouanet? Esse trabalho que eu estou fazendo de comunista pobre, viajando o mundo, gastando dinheiro, comendo melhor com Lei Rouanet e sendo comunista, está fazendo um grande bem. Porque a maioria das pessoas está dizendo, eu também sou comunista. Eu sou comunista. Essas coisas, todo mundo entendeu a mensagem. E o melhor trabalho que o anticomunismo bolsonarista podia fazer é vulgarizar, é mediocrizar o comunismo. O comunista não é mais aquele que come criancinha. Bem-vindo, olha isso na tela.
Eu te mandei essa semana. Pois é. De novo, Pois é. Gustavo Mendes, de novo. De novo viralizou. Exatamente. É isso aí, ó. Só para o pessoal saber, ó. Vídeo satírico de ator sobre Lei Rouanet circula sem contexto. Matéria do UOL. Trata-se da sátira de um vídeo em que o ator Bem-vindo Siqueira diz que está viajando na Espanha. Então só para eu entender, Bem-vindo. Isso, por exemplo, você faz essa... Porque pra gente aqui é uma piada de casa. Mas essas piadas de comunista pode, comunista não pode, que você faz, estouram a bolha. Não é a primeira vez, né? Não é nem a segunda vez que estoura a bolha. Isso daí é uma agitação. Aí as pessoas que vêm por conta disso, para te ouvir, o papo posterior é a propaganda, é isso? Aí é como jogar uma rede e separar o que é peixe miúdo das corvinas, dos cações, dos namorados, dos peixes graúdos. Porque aí vem gente que quer aprender. Nem todo mundo quer aprender, nem todo mundo tem disposição, nem todo mundo tem vocação para teórico ou para revolucionário. O Partido Comunista forma quadros. O Partido Comunista não é um partido de massas. É o que eu chamo de quadros. Não é? Um trabalhador com consciência de classe numa fábrica promove uma greve de 5 mil trabalhadores, se ele for um quadro ideológico. Então, ao vir, a gente faz uma escolha, a pessoa faz uma escolha, alguém para. Aqui, por exemplo, eu estou falando a hora, quase uma hora, sobre propaganda, sobre consciência de classe, sobre teoria revolucionária, sobre tudo isso. Tem gente que está dizendo que maravilha, é uma aula, que bom, que tal. É quem está interessado na propaganda. Há muitas pessoas também que estão interessadas na agitação. E aí, e não sei o quê, e fulano de tal, é isso mesmo, botar no rabo da burguesia. Não tem para onde correr. São escolhas pessoais de cada indivíduo, nem você não pode obrigar todo mundo a ser um teórico. Sim. Nem um revolucionário. Então, o ideal, então, é uma vez a gente entendendo. Não, para mim está muito claro. Agitação e propaganda, ficou muito claro. O ideal seria a gente ser estratégico, porque precisamos ser. Nós somos estratégicos em tudo na nossa vida particular. A gente tem estratégia para conquistar alguém, para manter um casamento, para fazer o filho comer, para fazer o filho tomar banho. A gente usa estratégia para tudo. O ideal é a gente dominar essa diferença de agitação e propaganda e trabalhar com as duas vertentes. Eu crio uma agitação. Isso é inteligência artificial. Isso é inteligência afetiva. É isso. Por exemplo, quando eu fazia agitação no Rio de Janeiro, em 1965, 1964, 1960, em plena ditadura, ainda com habeas corpus e ainda com certas liberdades democráticas no início da ditadura, eu ia para a esquina da Avenida Rio Branco com a Rua da Assembleia, salvo engano, que era o chamado Senadinho. Ali eu encostava numa banca de jornal, um outro companheiro chegava junto e eu dizia: esse Brizola tem que ser preso mesmo, ele está fugido. Eu quero dizer: não, eu sou brizolista. Aí ia juntando gente na discussão. Quando juntava-se umas 50, 60 pessoas, a gente saía fora e deixava a discussão comendo lá. Isso chama-se agitação. A sociedade é agitada e discute as questões mais imediatas. É o que Bolsonaro fez durante todo o seu governo e continua a fazer hoje. Com seu motociata. Exatamente. Com seu segmento. E a gente fazia isso. Isso é agitação. Depois a gente ia conhecendo as pessoas que iam sempre lá discutir, chegava junto por fora. Olha, você não gostaria de fazer um curso? Nós temos uma reunião semanal no edifício tal, onde você vai aprender mais sobre a política. E aí a gente trazia aqueles melhores quadros para a formação política. Isso era propaganda. Ele ia estudar George Politzer, Afanassiev, Plekhanov, vários filósofos teóricos marxistas. Isso é propaganda. O que você aprende nessas lives de esquerda nos últimos tempos é a propaganda. Porque se deixar você com seu nível de consciência espontâneo, como aconteceu o seu espontaneísmo, você foi se colocando contra o fascismo, contra o bolsonarismo, pela esquerda, você vai ficar sempre nesse nível raso, como você disse aqui no início da live. Eu leio pouco, eu entendo pouco, vai ficar nesse nível raso de filosofia, de teoria e de processo revolucionário. Aqui nas lives você, a pouco, vai entendendo a propaganda. Você tem uma margem, que você é humorista ainda atuante, coisa que eu não sou mais,
Tem um nível que eu me aposentei, virei um grande companheiro, né? Virei um decano, como diz você. Eu não sei, não posso dizer isso, não sou eu que vou me nomear dessa forma, mas eu virei um decano. Então você vai aprendendo e vai formando uma base teórica que vai fundamentar o seu processo revolucionário, não só na sociedade, mas na sua vida. Quando você vem fazer sua primeira live no nosso canal e eu pago a você e digo ninguém para mim trabalha de graça, é uma posição socialista. E você aí aprende que nem você pode trabalhar de graça, nem ninguém pode trabalhar de graça para você. O nosso exemplo começa em casa, começa com a coerência nossa, com a coerência revolucionária nossa. Se eu não posso pagar mais, é porque faz parte do sistema, querendo ou não. Nós vivemos ainda nesse sistema e ainda vamos continuar vivendo muito tempo, porque a correlação de forças pró-socialismo ainda não se deu no Brasil. A nossa luta é pela democracia e pela soberania nacional. É como eu penso. Então isto é propaganda. A propaganda vai formando você como um quadro político. Para que amanhã ou depois, quando eu não estiver mais aqui, seja você o decano das lives. Então vamos lá. Mas então, só te fazer uma pergunta importante para mim aqui. De quando você começou a tomar consciência política e se envolver com movimentos, tá? Isso lá atrás, nos anos 60. Para hoje, você enxerga a sociedade, agora com toda a sinceridade do seu coração, mais próxima, mais distante, mais indiferente ou pelo menos mais interessada à utopia comunista? Como é que você enxerga isso? Como é que você enxerga a nossa posição hoje? Bem-vindo, Siqueira, aos 74 anos de idade. 77. 77 anos de idade. Para mim, 74. Eu olho para você, eu dou 74, no máximo. Obrigado. Inverte, 47 eu já ficava feliz. Ou não. Mas, Gustavo, quando eu comecei, o Brasil tinha 60 milhões de habitantes. Era um país exclusivamente de elite. Hoje são 224 vezes mais. Então, quando eu comecei, o Brasil tinha apenas 100 mil universitários, 100 mil estudantes para tirar diploma. Era a elite da elite que frequentava a universidade. Hoje o filho do pobre cursa universidade, a classe média cursa universidade. São milhões de estudantes tirando diploma. É um país de massa. No meu tempo era um país de elite. Pobre era pobre, foda-se, vai trabalhar a vida inteira. E a elite era a elite dominante, pensante. Era o centro acadêmico da Faculdade de Direito, era a Academia Brasileira de Letras, eram os teatros da Zona Sul do Rio de Janeiro, era o Teatro Brasileiro de Comédia em São Paulo, toda a elite. E naquele tempo, a gente achava, vivia numa bolha, a gente não conhecia as bolhas. Eu era jovem e achava que todo mundo era pelo socialismo. Achava que todo mundo pensava como eu. Havia uns jovens alienados que a gente chamava de cocoboy, que eram os filhos de ricos, alienados, que dançavam rock, que iam para as baladas, para as festinhas, que não se metiam em política e que eram contra o progressismo e contra o socialismo, já de berço. Mas a gente achava que eles eram minoria. E estávamos redondamente enganados. A análise que nós tínhamos naquela época era de um mundo fantasioso. O socialismo era apresentado como um determinismo histórico. Vai acontecer, já está acontecendo no mundo. Olha o Vietnã, olha a Cuba, olha a União Soviética, olha a China. O mundo vai amanhecer socialista. Era de um romantismo muito grande que, graças a Deus, a esquerda do mundo superou esse romantismo, caiu na real. Foi um romantismo criado pela visão romântica